Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No Era Uma Vez de hoje, a pretexto de discutir a liberdade de expressão, a liberdade de informar e ser informado em conflito com a privacidade, conflito da moda, diga-se de passagem, a pretexto de tratar disso, nós vamos falar de uma história de um sujeito que brigou com a vizinha porque a vizinha achava que vinha uma certa maré da casa desse sujeito. Isso, maré, a fumaça do cigarro que o passarinho não fuma. E aí, um terceiro fez um blog e nesse blog começou a dar notícia dessa briga entre vizinhos. É uma treta da qual nós vamos tratar a partir de agora. Era uma vez um dos jornalistas que mais desperta paixões no Brasil. Ali Kamel. Ali Ahmad Kamel Ali Rafush. Um dos jornalistas mais influentes do país na atualidade, que exerce hoje a diretoria de jornalismo e esporte da Rede Globo, uma das 4 diretorias de conteúdo que produz material para TV Globo, Sport TV, Globo News e internet. Ali Kamel ingressou na Rede Globo em 2001 e desde então foi galgando posições. Tanto assim que se hoje você observar e tiver a paciência de ler os créditos ao final de algum programa de jornalismo ou de esporte da Rede Globo ou de algum dos canais afiliados, você encontrará lá ao final a menção ao nome dele. Em 2007, Ali Kamel, na qualidade de superior hierárquico, demitiu o editor de economia do Jornal da Globo, o jornalista Marco Aurélio Cordeiro de Mello. Não confundir com o ministro do STF. O jornalista, segundo consta, um profissional bastante qualificado e premiado, teria sido demitido não por deficiências técnicas ou profissionais, mas por ter um posicionamento contrário à linha da emissora. Como assim? Segundo se conta, houve, como sempre, após um conjunto de críticas à cobertura política da Rede Globo, jornalistas da emissora assinaram um abaixo-assinado defendendo a linha editorial. E, dentre os jornalistas da emissora, Marco Aurélio não assinou a lista. Segundo se diz por aí, teria sido demitido em razão dessa postura de antagonizar a linha editorial do veículo de comunicação. Até aí, fora a questão do ódio à Rede Globo, abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo, tirando essa questão militante, é razoável que uma pessoa que tem uma postura contrária à linha do empregador não mais trabalhe naquela instituição, naquela empresa. Até aí é bastante razoável. Porém, não foi assim que a coisa foi entendida no mercado. Afinal, como se sabe, Rede Globo e jornalismo da Rede Globo é sempre objeto de muitas paixões. Para entender o conflito, deixemos o senhor Marco Aurélio de lado por um instante e voltemos ao senhor Ali Kamel. Ali Kamel tinha um conflito entre vizinhos. A vizinha de um apartamento do prédio reclamava de uma emissão de fumaça, supostamente de maconha, vinda do apartamento do senhor Ali Kamel. Pois bem, essa briga de vizinhos acabou sendo conhecida pelo senhor Marco Aurélio. E o senhor Marco Aurélio, demitido do Jornal da Globo, procurou a vizinha e fez uma entrevista com ela acerca desse suposto fumacê do apartamento. Pois bem, em razão dessa entrevista, Ali Kamel entrou com uma ação por injúria e calúnia contra a vizinha. E aí, o senhor Marco Aurélio foi lá, teve acesso aos autos, a mesma coisa que eu fiz, só que eu não fui lá, claro. Teve acesso aos autos e, com base nesses autos, começou a dar notícia em seu blog
de que havia esse conflito, de que, em tese, haveria um fumacê na casa do diretor da Rede Globo. Ou seja, pegou as informações da briga de vizinhos e, com base nestas informações, tornou-as públicas. Mas ele não citava diretamente o nome do Ali Camel. Em seu blog, Marco Aurélio fazia menções que qualquer jornalista da Rede Globo poderia, com base em que qualquer jornalista da Rede Globo poderia reconhecer de quem se tratava. Mas o nome expresso do diretor não era mencionado. Então vejam você, o sujeito, Ali Camel, manda Marco Aurélio embora. Marco Aurélio monta um blog e nesse blog, dentre outras coisas, começa a dar notícia de uma briga de vizinhos de Ali Camel, em que se dizia que este teria uma verdadeira plantação do cigarro que o passarinho não fuma. Veja, o nosso assunto não se refere a essas ações que o Ali Camel propôs contra a sua vizinha. Em verdade, essas ações, inclusive, foram objeto de transação penal. Houve um acordo entre as partes. Ou seja, o mérito nem chegou a ser julgado. Não é possível, com base nessas ações, dizer que quem tinha razão era Ali Camel e sua família ou que quem tinha razão era a vizinha. A nossa matéria, o nosso assunto, na verdade, é a ação que Ali Camel moveu contra o jornalista Marco Aurélio em razão das publicações que ele fez no seu blog, até então à época denominado Do Lado de Lá. E o que se coloca é o seguinte: é lícito que alguém, sabendo de uma briga de vizinhos, com questões que podem sim atacar e manchar a honra, a dignidade com que esta pessoa é vista pelos demais, é razoável divulgar estas informações em um blog? É disso que vai tratar, é disso que tratou a ação, o conflito que estamos analisando. Uma ação proposta pelo senhor Ali Camel contra o senhor Marco Aurélio, pedindo indenizações pelos danos causados pelo ato supostamente ilícito de divulgação destas informações. Em primeira instância, o juiz da 10ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro condenou o senhor Marco Aurélio a indenizar o senhor Ali Camel em R$15 mil, ou seja, deu ganho de causa ao Ali Camel. Os fundamentos, basicamente, foram os seguintes: a despeito de haver uma alegação na inicial dizendo que o Marco Aurélio teria agido com rancor por ter sido demitido e, portanto, estaria buscando vingança, o juiz não deu atenção a esse aspecto por considerá-lo irrelevante. Em primeiro, entendeu-se que aquela informação, ou seja, o conflito de vizinhos, não era uma informação de relevância jornalística, de modo que o direito de informar, neste caso, foi entendido como não violado, porque não se tratava de algo que devesse ser informado, que fosse de interesse público. Talvez alguém possa dizer: poxa, mas não havia uma ação entre os vizinhos? Essa informação é pública? Mas aí a lógica é a mesma daquele caso da Daniela Sicarelli. Ela e o namorado funfaram na praia publicamente. Deixa de haver privacidade? Não, quem viu lá na praia viu, a coisa foi na frente, mas não faz sentido você pegar aquilo, filmar e colocar na internet, porque não há interesse jornalístico, não há um interesse de que a sociedade receba esse tipo de informação. E o magistrado da 10ª Vara Civil entendeu isso. Entendeu também, e aí nós podemos discutir, eu acho que essa questão pode ser relativizada. Entendeu também que Ali Camel não é uma pessoa pública. Há quem pense que seja, mas com certeza não é uma pessoa que vive de expor a sua imagem e pouco aparece. Isso é verdade. Considerando o peso político e jornalístico que tem, pouco aparece. Então, o juiz entendeu que o assunto não era de interesse jornalístico,
que a pessoa não era uma pessoa pública acerca da qual devêssemos ter mais informações e, portanto, entendeu que a informação dada desrespeitava a privacidade de Ali Kamel. Foi isso que entendeu o juiz de primeira instância, o que em linhas gerais me parece muito razoável. Ah, mas o cara não é uma pessoa que não seja pública, ele é uma pessoa pública. Tá, podemos aceitar esse argumento, mas uma pessoa pública deve ter devassados aspectos da sua vida privada que em nada tem a ver com a sua atuação pública? O magistrado, nesse sentido, já entendeu que nem pública a pessoa era. Em face da decisão de primeira instância, o senhor Marco Aurélio recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porém perdeu. O tribunal manteve a condenação ao pagamento de R$15 mil a título de danos morais, porém estabeleceu que o momento a partir do qual esse valor seria devido não seria mais, como entendeu a sentença de primeira instância, o momento da citação, mas sim o momento da primeira postagem. Então, neste caso, vitória do Darth Vader do jornalismo nacional, o senhor Ali Kamel, em relação à qual não poderiam ter sido noticiados fatos tidos como privados. Eu acho que a maioria de vocês pode concordar que essas decisões foram equilibradas. Se esquecermos de quem se trata, se deixarmos de lado aquela antipatia que talvez alguém possa ter pelo jornalismo da Rede Globo, não é razoável que uma pessoa, sabendo de uma briga de vizinhos, monte um blog e comece a, vamos dizer assim, sugerir, ou ainda, se for uma informação verdadeira, a dizer que na casa de alguém existe um verdadeiro fumacê. Me desculpem aqueles que odeiam a Globo e acham que o jornalismo alternativo dos blogs seja melhor do que ela. Porque, na verdade, o que a gente vê, e o senhor Marco Aurélio, nesse ponto, recebeu o apoio maciço dos blogs que sustentam o governo e são oposição à Rede Globo, o que se vê é que não tem muito um lado melhor do que o outro, não. Nesse embate entre jornalistas, o mais bonzinho gosta de bater na mãe. E nós que não fiquemos espertos para ver o que acontece com a informação que recebemos. É isso, pessoal. Por enquanto é só. Obrigado por assistir. Eu acho que esse vídeo nos dá a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o que é matéria de interesse jornalístico e um pouco mais sobre o direito à privacidade. E ficamos por aqui. Espero poder encontrá-los e encontrá-las em uma nova oportunidade, em outro vídeo aqui no canal ou em sala de aula. Um abraço e até lá!